Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, bem-vindos ao programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE. Hoje vamos falar sobre história em quadrinhos, que alguns chamam de HQ, e vivências LGBTQIA+. E para falar do tema, estamos com dois convidados muito especiais. Júpiter Verso, estudante de artes visuais, quadrinista e autor do Manifesto de uma Lésbica de 20 anos. Bem-vindo, Júpiter. Ai, obrigada. E também convidamos Chico Lacerda, que é professor de comunicação da UFPE, trabalha com cinema e quadrinhos, autor de Fim de Tarde ou Tríptico de um Homossexual em Formação. Chico, seja bem-vindo. Obrigado. Antes de falarmos das obras, queria começar perguntando como vocês definiriam o universo das histórias em quadrinhos. O que de fato são os chamados ou as chamadas HQs? Júpiter. Eu tinha uma definição mais concreta, assim, há um tempo atrás, que foi até um professor meu de quadrinhos que falou, que era uma narrativa imagética onde todas as imagens coexistem na mesma página, assim. Então, é você utilizar as imagens para construir uma narrativa, mas as imagens, elas meio que coexistem na página, sabe? Não é uma coisa que é que nem a animação ou o cinema, que as imagens se sobrepõem. A imagem tá toda lá. Quando você vira a página, você já vê a próxima. E aí é meio que isso, assim, pra mim. É esse formato de construção narrativa mesmo. Interessante porque também você pode ir e voltar, né? tem Numa animação isso. você não controla, Pois simplesmente corre, né? Chico, como é pra você? Como você enxerga? Eu sinto que esses são os elementos principais. Em primeiro lugar, é uma narrativa. E em segundo, usa imagens paradas, não animadas, né? Para construir essa narrativa. Acho que são os dois elementos principais. Eu queria pedir também para vocês contarem um pouco da trajetória como autores de histórias em quadrinhos. Eu sei que Chico trabalha com audiovisual também. Você queria contar pra gente como você chegou nas histórias em quadrinhos? Meu trabalho dentro do campo artístico, ele começou por volta de 2005, de forma autodidata e com vídeo. Junto com alguns amigos, a gente começou a produzir de forma bem despretensiosa mesmo. E em 2012 eu entrei para um coletivo mais formal, que é o Surto Deslumbramento, que aí a gente produziu, desde então, desde 2012 até hoje, a gente produz muitas obras que focam nas experiências do homem gay, nessas vivências específicas do contemporâneo, em questões problemáticas, dilemas. E aí todo esse processo foi meio autodidata para todo mundo do coletivo, né? A gente estava fazendo pós em comunicação todo mundo, mas era um estudo mais teórico. E aí a prática foi fazendo mesmo. E aí foi nesse período, 2005 até agora, foi meio que a ferramenta que eu tinha para criar narrativas, para expressar coisas que eu sentia, o que eu via, o que eu achava interessante. E aí os quadrinhos, eles vieram na pandemia, quando eu fiquei de alguma forma impossibilitado do trabalho audiovisual por um tempo, né? Isso por um lado. Por outro lado, a pandemia, por conta das configurações dela, me trouxe mais tempo livre do trabalho, principalmente no início. Eu já ensinava aqui na Federal, mas a gente passou, acho que 4 meses sem dar aula, até que se organizou o ensino à distância, o ensino remoto. E nesses 4 meses eu comecei a retomar uma prática que eu tinha de criança, que era de desenhar, que eu tinha deixado para trás, né? Sempre foi uma brincadeira e eu retomei também como uma brincadeira, mas dentro dessa vontade de contar histórias, né? Como eu não tinha mais o cinema, eu comecei a direcionar esse desenho para essas narrativas de quadrinhos. Então eu comecei com umas tirinhas, coisa bem curta, e aí fui pegando gosto, li muito também na época sobre quadrinhos, né? Sobre como fazer, qual é a forma, se é sequencial, se não é, como é que é colocado na página. Então, meio que de forma autodidata também, eu fui
entendendo algo que eu só entendia enquanto público. E dessas tiras surgiram histórias um pouco maiores. Em algum momento eu fui convidado por uma amiga que estava trabalhando no Unicef para fazer uns quadrinhos a partir de alguns ativistas brasileiros jovens, a partir da história de vida deles, né? E aí chegou o Fim de Tarde, que é uma narrativa mais longa, autobiográfica, sobre essa criança, adolescente e depois adulto crescendo e se descobrindo gay. Enfim, é onde eu estou agora, né? Lancei os 3 volumes disso e já estou com outros projetos. Mas foi basicamente surgir um espaço de tempo e limites para o que eu geralmente utilizava, que era o cinema, e eu embarquei nessa outra linguagem. E você, Júpiter, como é que você chegou nos quadrinhos? Assim, eu sempre gostei muito de quadrinhos, sabe? Eu sempre li muito quando eu era criança. Eu tinha uma coleção enorme, assim, de Turma da Mônica Jovem, que lançou quando eu tinha, não sei, acho que uns 7 anos, alguma coisa assim. E aí foi meio que... Eu sempre desenhei, né, quando eu era menor. Aí acabou que foi uma coisa que meio que aconteceu meio organicamente, assim. Tipo, eu comecei a desenhar mais, aí eu comecei a ler mais quadrinho, aí eu comecei a, sei lá, pensar história, essas coisas. Eu sempre fui muito de criar história. Mesmo quando eu não fazia quadrinho, eu sempre criava história, essas coisas, assim. Então, o quadrinho, ele foi mais um complemento pra isso, sabe? Assim, eu também comecei na pandemia, justamente porque eu tinha muito tempo livre. E, enfim, eu tava fazendo faculdade, uma faculdade que eu não gostava, então eu precisava de algum escape, essa coisa, assim. E aí foi aí que surgiu o meu primeiro projeto, na real, que é o Bolinho de Amora, que é uma parceria com a minha amiga de São Paulo. E foi basicamente isso. Foi basicamente a gente precisava preencher o tempo que a gente tinha livre. E aí a gente decidiu começar a fazer quadrinho, assim, tipo... Ela escreve, eu desenho. E aí é isso, assim. Foi o meu primeiro quadrinho de qualquer jeito, assim. O que, inclusive, foi difícil, porque ele é um quadrinho muito longo. Então, eu comecei logo no mais difícil de fazer. Mas foi isso. Aí, a partir desse começo, assim, depois que eu comecei, que foi que eu comecei a, tipo, estudar mais, de verdade, assim, sabe? A fazer curso de quadrinho, essas coisas, a pesquisar mais sobre isso, pesquisar como que eu podia melhorar mesmo nessa técnica, assim, de contar histórias, narrativas. E aí, a partir disso, eu comecei a criar histórias, assim, individualmente, assim, como foi o meu primeiro quadrinho todo individual, do Bordilu, que já era um projeto que eu tinha há muito tempo, e aí eu só decidi, tipo, terminar. Eu acho que também veio muito essa coisa de eu meio que focar no quadrinho, assim, mas veio também por causa dessa vontade que eu tinha de ir pra esses eventos, assim, ir pra essas feiras de quadrinho, tipo o FIC, tipo a PocCon, essas coisas. Porque, enfim, né, a gente tem que levar quadrinho pra participar dessas coisas. Então, essa vontade de ir meio que motivou essa criação mesmo dessas histórias um pouco mais curtas que eu conseguia imprimir pra levar, assim. E aí foi meio isso, assim. Júpiter, e continuando com você, me conta quais são suas principais referências nos quadrinhos, se são coisas mais antigas, mais atuais. Eu acho que devem ter atuais porque você queria ir nas feiras, né? Tem algumas referências um pouco mais antigas, mas a maior parte, assim, são quadrinhos mais recentes, assim. Eu acho que o quadrinho que eu li, que eu fiquei, assim, meu Deus, extasiado, assim, com a leitura, foi Scott Pilgrim, que eu li muito novo Scott Pilgrim. Eu não devia ter lido numa idade tão nova, porque eu li quando eu tinha, assim, 10 anos de idade. E mudou completamente a minha vida, assim, porque, eu não sei, foi a primeira vez que eu li uma história de quadrinho que era num traço mais estilizado, assim, e que contava uma história mais séria,
com esse traço estilizado, sabe? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, isso aqui é uma coisa completamente nova que eu nunca vi, né? Scott Pilgrim, pra mim, é meio que a minha maior referência, assim, atualmente, assim, dos quadrinhos. Eu também tenho algumas referências de mangá. Isso veio muito pra mim, assim, isso chegou bastante pra mim. Então, Akira é um dos quadrinhos que eu posso falar como inspiração. Jojo's Bizarre Adventure é um que eu também... Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele é uma inspiração muito grande pra mim. Aí tem muito da coisa da webcomic também pra mim, porque, enfim, eu cresci lendo webcomic, né? Eu cresci já meio que tendo essa referência de quadrinho virtual. Então, eu acho coisas como, tipo, Sétimos Filhos, da Hattie, que é uma autora de Brasília, que é isso, é um quadrinho, tipo, sobre cultura brasileira, folclore brasileiro e tal, e aí foi muito inspirador pra mim, assim, ler uma coisa sobre o Brasil enfim, né, nas plataformas de webcomic que eu conheço desde sempre, assim. Eu acho que outro muito importante, só pra fechar, assim, é a Maiara e Annabelle, do Thales Rodrigues e do Pablo Casado, que eu também li quando eu tinha, assim, acho que 13 anos, e eu fiquei, meu Deus, Garotas Mágicas em Fortaleza, que incrível. E aí também foi uma grande inspiração pra eu começar a fazer quadrinho. Foi o Maiara e Annabelle. E porque eu acho que quando a gente tem o primeiro contato na vida com quadrinhos, tipo Turma da Mônica, a maioria, ou eventualmente Disney. E aí, só que quadrinhos podem ser qualquer tipo de conteúdo, né? Assim como a literatura pode ter qualquer tipo. Chico, e para você, quais são as principais referências? Eu tenho poucas referências porque eu tive pouco consumo de quadrinhos. Na infância, também Turma da Mônica, eu lia muito. Também lia quadrinhos que não eram para a minha idade. Meus tios compravam a revista Mad, a Chiclete com Banana, que era de Laerte, Glauco, Angeli, e que tinha matérias e coisas que definitivamente eram 18+, mas estavam ali, eu lia. E na adolescência eu parei de ler, me desinteressei. Eu fui muito para a literatura, principalmente literatura fantástica, ficção científica, horror. E abandonei meio que os quadrinhos, sabe? Como coisa de criança. E, na verdade, eu voltei a ler porque porque me veio essa vontade de fazer quadrinhos. Então, foi a partir da vontade de fazer que eu fui atrás de mais quadrinhos. E aí, talvez tenha uma grande referência para mim, que é a Alison Bechdel, e especificamente o Fan Home, que é o primeiro quadrinho dela mais longo e que é autobiográfico. É engraçado que no cinema foi um pouco assim. Eu comecei a fazer filmes e aí teve 3 filmes que eu vi de uma realizadora lésbica estadunidense, que é a Sue Friedrich, que eram bem autobiográficos, em primeira pessoa, investigando a própria vida. E aquilo me abriu a possibilidade de fazer filmes assim também. E aí no quadrinho são minhas 2 mães lésbicas, né, nas artes, no cinema e nos quadrinhos. É a Sue Friedrich e a Alison Bechdel. Bechdel é do teste de Bechdel? Explica para os nossos ouvintes o que é o teste de Bechdel. É um teste de produtos culturais, né, que ela faz para saber se eles podem ser considerados minimamente feministas ou não. Vai ser considerado assim se ele incluir uma conversa entre 2 mulheres e que essa conversa não verse sobre homens no sentido de parceiros românticos. Então, é tipo a régua de baixo, assim. Se tiver essa conversa, ele já pode ser considerado minimamente feminista. Pelo se não menos tiver... uma conversa, é isso? Um diálogo entre 2 mulheres que não seja sobre homem. Eu acho que tem um tempo também de, tipo, sei lá, uns 2 minutos, alguma coisa assim. Que é também pra... É uma tirinha que ela tem, do Perigosas Sapatas, inclusive. Que é justamente que 2 lésbicas vão pro cinema e elas querem ver um filme, mas aí elas falam, não tem nenhum filme pra gente ver, não tem nenhum filme que possa ser minimamente lésbico. Aí a outra pergunta, o que é um filme lésbico? E aí a outra fala, tem que ter 2 mulheres.
E elas conversam sobre qualquer coisa que não é um homem por 2 minutos. Então, esses quadrinhos é que apresentaram esse conceito, né? Que hoje se usa. E, por incrível que pareça, muitos filmes não passam, né? No teste de Bechdel. A grande maioria. Muitos, inclusive. Filme de ação, acho que quase nenhum passa, né? E aí, o Fan Home dela, né? Que é um quadrinho autobiográfico, conta a história dela crescendo, a morte do pai dela e depois a descoberta que o pai dela tinha casos com adolescentes, homens adolescentes, garotos adolescentes. E aí como isso impacta na família e como impacta no próprio descobrir-se lésbica dela. E aí essa pegada autobiográfica também me abriu a possibilidade de fazer isso nos quadrinhos, e o Fim de Tarde é basicamente isso. Inclusive o estilo foi meio que uma cópia também, que é as linhas de tinta preta, o preenchimento de aquarela. Então eu meio que emulei isso no Fim de Tarde. E aí depois dele, agora que eu estou trabalhando em outros projetos, eu estou conseguindo explorar outras possibilidades, principalmente gráficas. Mas para mim é a principal referência até então. Muito bem, gente. A gente já chegou no final do primeiro bloco. Vamos parar para um breve intervalo e voltamos com essa conversa. Até já. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e hoje converso com Júpiter Verso e Chico Lacerda sobre história em quadrinhos e vivências LGBTQIA+. No bloco anterior, conversamos um pouco sobre o que são quadrinhos, algumas referências que nossos convidados têm. E agora eu queria entrar um pouco mais nas histórias que vocês decidiram contar por meio de quadrinhos. Júpiter, queria perguntar para você, como é que foi esse processo de decidir contar histórias suas, vivências suas, através de quadrinhos? Foi loucura. Eu nunca quis muito, nunca tive muito interesse de fazer trabalhos autobiográficos. Desde que eu comecei a fazer quadrinho, pra mim sempre foi uma coisa de... eu vou contar uma história de algum personagem. Nunca... Por meio dos personagens, eu acabava falando sobre coisas que me afetavam também, sabe? Mas a ideia nunca foi falar sobre mim. Eventualmente, talvez. Mas definitivamente não agora, assim. Eu não pensava que ia ser uma coisa que eu ia fazer tão cedo mesmo, assim. Veio muito pra mim a ideia do manifesto quando eu tava no FIC, em 2024, ano passado. E, enfim, você tá cercado de quadrinista, você tá falando o tempo todo sobre quadrinho, você acaba que surgem coisas na sua cabeça, né? E aí eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar, poxa, talvez seja interessante eu falar sobre essa coisa, que é uma coisa que já aconteceu e que eu agora, alguns anos depois, eu posso ter um olhar de uma pessoa que não tá mais passando por isso e explicar, assim, falar um pouco sobre. Também veio muito porque eu tive muito contato durante o FIC com pessoas quadrinistas LGBT também. Eu li o quadrinho da Aline Zouvi, que é o Não Nasci Sabendo. E aí eu fiquei, tipo, nossa, isso é muito interessante ver, tipo, como a experiência dela se descobrindo lésbica e a minha são diferentes, assim. E aí eu só decidi, assim, fazer... falando sobre a minha experiência, assim, sobre o meu processo, mas porque eu achei que era o que eu precisava fazer, assim, né, naquela época. Eu achei que eu precisava soltar, assim, essa história pro mundo, assim. E aí foi mais isso, assim, eu não esperava que ia ter uma recepção tão legal como teve. Enfim, é uma coisa sobre mim, né? E aí eu fiquei tipo, gente, as pessoas não vão achar tão legal, assim, uma coisa que é sobre mim. Mas é isso, eu acho que as pessoas, elas gostam muito de saber essas histórias que são sobre pessoas que são de verdade, sabe? Uma pessoa que você consegue bater um papo na rua, assim, sabe? Isso eu acho que talvez interesse mais algumas pessoas do que a própria ficção, assim. Essa coisa da autoficção é muito forte, assim.
Mas o processo também foi bem... Foi difícil porque eu queria falar muita coisa e eu também não queria que fosse um quadrinho longo. Então tem muita coisa que não tá nesse livro, assim. Tem muita coisa que aconteceu que não tá, só porque não cabia mesmo, assim. Eu acho que faz parte essa coisa da autoficção, você saber o que você precisa cortar da sua própria vida pra não ficar... Enfim, pra não ficar um grande... Ai, no dia 25 de dezembro de tal, eu fiz isso. Aí foi meio isso, assim. Foi difícil, mas enfim, foi legal lembrar. O que é que você... Que tipo de diferenças principais você viu entre o seu manifesto e esse outro texto que você também leu e que você disse foi diferente? Eu acho que, primeiro que a Aliens UV, ela faz um formato bem de... Pô, ela não cria muito cenas. Ela meio que... Ela coloca as imagens e o texto para construir uma linha de raciocínio sobre o processo dela, assim. Tipo, é um quadrinho que é bem racional até, assim. É tipo mais uma explicação de como que aquilo surgiu para ela. E eu acho que o meu quadrinho, ele é mais sobre o processo mesmo, sabe? Sobre a emocionalidade, as coisas que eu estava sentindo na hora que aquelas coisas estavam acontecendo comigo, sabe? É mais destrinchando o que estava acontecendo e como eu estava percebendo a situação na época. Nossos ouvintes provavelmente não leram ainda. Você quer dizer a sinopse pra gente do Manifesto de uma Lésbica de 20 anos? O Manifesto é um quadrinho autobiográfico. Emulando a Alison Bechdel também, eu chamo ele de uma tragicomédia sobre minha autodescoberta. E conta o meu processo, assim, me descobrindo enquanto bissexual, não binário e, por fim, lésbica. De um jeito meio engraçadinho, meio triste, meio... Enfim. E falando um pouco sobre como essas coisas, tipo heterossexualidade compulsória, transfobia, homofobia, essas coisas me afetaram enquanto eu tava passando por isso. Até chegar no momento que eu me aceito quando eu tinha 20 anos de idade. Chico, conta pra gente como é que foi esse processo de você... Você começou a falar, né, da pandemia e tal, mas o processo assim, vou colocar a minha história aqui nesses quadrinhos. Isso começa ainda no cinema, a partir desses documentários em primeira pessoa, dessas autoficções, principalmente da Sue Friedrich. E aí, eu já no coletivo Surtlumbramento, em 2014... fiz esse filme chamado Virgindade, que é um documentário em primeira pessoa sobre locais na cidade do Recife em que, na infância e adolescência, eu podia ter algum tipo de contato com imagens de corpos masculinos que me despertavam desejo. Então, eu falo sobre uma locadora, onde eu via as capas dos filmes pornôs. Eu falo sobre um clube onde eu fazia natação e via os outros meninos na hora de tomar banho. E aí, foi muito... sobre isso e sobre como esses lugares do Recife da época, até quando eu filmei, eles mudaram. Até hoje, é um curta-metragem, né? E até hoje talvez seja o filme que mais circulou dos que eu fiz. E teve um diálogo muito grande com a plateia. Assim, eu sempre sentia nas exibições uma identificação muito grande do público, inclusive do público hétero, que, dadas as diferenças, mas também crescendo nos anos 80 e 90, teve muita da relação de criar estratégias para ter acesso a essas imagens que causavam desejo. E aí, quando eu comecei a fazer quadrinhos, foram quadrinhos menos subjetivos e mais objetivos no início, mas aí contato com o Fan Home da Alison Bechdel me deu esse estalo de, como eu fazia no cinema, fazer também nos quadrinhos uma coisa mais em primeira pessoa. E aí, o Fim de Tarde, que ele é dividido em 3 volumes, ele conta essa história. Ele parte do momento em que, aos 18 anos, o personagem, né, que sou eu, decide contar para a mãe que é gay, só que não consegue. E aí passa a lembrar como foi esse processo dele de se descobrir. No primeiro volume é muito focado na infância, e nesse
nessa tentativa de entender esse desejo que não era o de todo mundo. E aí o segundo volume é mais na adolescência, nessa tentativa de encontrar sua turma, aí fala de bullying, de como os olhos dos outros percebem essa diferença nele e qual é a resposta que é dada, né? E aí o terceiro se volta para esse início, quando ele tenta contar para a mãe, é sobre essa ideia de se autoaceitar, depois de ter passado pela infância e adolescência percebendo isso, é essa tentativa de se autoaceitar e finalmente contar. E eu acho, tanto quando eu faço isso no cinema quanto nos quadrinhos, que essa minha vivência esse tema específico, né, de eu me descobrir gay e como eu lidei com isso ao longo da vida, sempre foi algo caro para mim, porque tem um potencial, eu acho que é a palavra que Júpiter trouxe, tragicômico também. É meio ridículo, ao mesmo tempo é meio trágico também, porque encontra muitas resistências. Então, por 2 vezes eu trouxe esse mesmo tema, mas com perspectivas diferentes, né? Um no filme Virgindade e outro nesse quadrinho. Enfim, foi a forma que eu achei que expressaria melhor isso. Ao invés de criar um personagem, tratar isso em terceira pessoa, tratando isso em primeira, me parece que, a partir do que eu vi acontecer no filme, essa relação do leitor com aquilo que acontece é maior. Não sei se é maior, mais próxima, mais íntima. Quase como se fosse uma confissão e você está ali acompanhando a confissão de uma pessoa. E qual é a sensação de fazer essa confissão e colocar para o mundo? De minha parte, o que eu coloco de mim, eu acho, o que eu torno público, né, eu acho tranquilo, eu não tenho grandes questões. O dilema maior, no quadrinho, no Fim de Tarde, foi colocar a minha mãe ali. E assim, é uma autoficção, então a vida ela é muito aleatória, não tem uma lógica. Mas quando você ficcionaliza, você tem que colocar tudo em termos de causa e consequência e ir montando essa narrativa. Então não é minha mãe, mas ao mesmo tempo é. E o meu maior dilema é porque é uma história, essa história de contar para ela é uma história trágica, porque houve uma resistência muito grande, a gente passou anos, décadas na verdade, para se acertar com relação a isso. Então eu de alguma forma estou expondo algo que não é meu, algo que é dela, a partir da minha perspectiva. Então eu tive um cuidado muito grande de, ao mesmo tempo, tratar de forma justa o que aconteceu, mas tentando não julgar a posição dela e as questões dela. Eu, inclusive, quando eu estava fazendo, eu fui conversar com ela sobre isso, e até para tirar algumas dúvidas da época que a gente nunca mais tinha conversado sobre o que aconteceu. Então eu fui conversar com ela para esclarecer algumas coisas e essa cena da gente conversando também entrou no quadrinho. Enfim, talvez tenha sido a minha maior dificuldade, tenha sido colocar outra pessoa a partir da minha perspectiva e com esse temor de não ser justo. Nem comigo, com o que eu vivi, nem com o que ela viveu. E como foi para ela estar nesses quadrinhos dessa forma? Ela não leu. Ela sabe que eu lancei. Não sei se eu estou expondo de novo. Mas ela fez um comentário que foi... isso no período de lançamento, né, que foi entre 2023 e 2024. Os 3 volumes um volume a cada 6 meses. E eu mandava o material para ela, tô lançando não sei o quê. E um comentário que ela fez foi: quando é que você vai lançar filmes ou quadrinhos que não sejam sobre isso, para eu poder mostrar às minhas amigas? Eu respondo, mas foi o que aconteceu. Então, ainda há uma resistência. Então, ela de alguma forma acompanha de longe e gosta de ver, mas também tem suas dificuldades ainda de lidar com isso. Júpiter, e para você, como é que foi colocar no mundo sua história? Foi um pouco difícil, assim, porque, eu não sei, eu penso muito sobre a coisa de me proteger, sabe? Porque, enfim, eu cresci na internet, né? Eu cresci vendo casos e casos de pessoas que você se expõe e você sofre. E aí, principalmente na comunidade LGBT, assim, tem muitos casos de bastante violência na internet quando as pessoas contam suas histórias, assim. Mas ao mesmo tempo foi meio natural também, sabe? Foi uma coisa que eu
Eu tive certo medo, mas eu achei que ia ser melhor se eu fizesse do que se eu não fizesse, sabe? Eu achei que eu ia me sentir melhor se eu soubesse que eu pelo menos tinha postado. E, enfim, eu tive, assim, muito poucos comentários negativos, assim. E a maior parte foi assim que eu lancei. Assim que eu postei no Blue Sky, assim, teve algumas pessoas que vieram fazer comentários, assim. Que homofóbicos? Tipo, falaram, você precisa arrumar um homem, você pipipipopopó. E aí eu fiquei, tá, você leu o título do quadrinho. Mas enfim, tipo, isso acontece. Isso acontece sem você falar, quanto mais, enfim. Mas a recepção, assim, foi muito boa, assim. Eu gostei muito da reação das pessoas a esse quadrinho. Eu acho que foi muito importante. Até pra eu continuar fazendo, sabe? Porque, enfim, dá um medo você expor essa coisa, assim. Expor a sua vida, principalmente na internet. Mas foi ótimo, assim, a experiência de produzir esse quadrinho e de postar. Tive bastante gente falando comigo, conversando, falando que se identificava. Até pessoas que não são lésbicas, inclusive, que eu lembrei quando o Chico falou das pessoas héteros. Que vieram e me contaram, assim, sobre essa experiência. E sobre como... É isso, né? É uma coisa que eu acho que todo mundo consegue se identificar, essa coisa da autodescoberta e de você ter esse medo de ser uma coisa que você é, de você ser o que você é, independente do que seja. Enfim, muita gente gostou também, então eu acho que é meio que isso que importa pra mim. Chico, como é que foi a recepção do público? Eu acho que foi muito boa. A forma de lançamento foi uma forma meio confusa. Eu comecei a fazer e comecei a publicar em formato, nas redes sociais, né? Em formato de pequenos episódios. Eu não sabia ainda que ia ser algo maior, então teve um retorno muito bom desses pequenos episódiozinhos. E aí, com esse retorno positivo, foi que eu comecei a conversar com Paulo Floro e Dandara Palankoff, que são os editores. Trabalham na revista O Grito, que é uma revista de cultura, né? Na Plaf, que é uma revista sobre quadrinhos. E estavam começando a gestar o Grito HQ, que é um selo deles para lançamento de quadrinhos. E o Fim de Tarde foi meio que o primeiro projeto que eles encamparam. Então, eles é que meio que deram uma forma. Eu tinha na cabeça o que eu queria com a história como um todo, mas ainda não tinha roteirizado. Estava bem pedaço a pedaço, episódio a episódio. E aí eles que sugeriram a gente dividir em 3 partes, porque era muito grande e eu ia passar um ano trabalhando para fazer tudo, né? Se a gente dividir, eu posso trabalhar menos tempo, a gente vai para um evento lançar, ver qual é o retorno do público e a partir disso faz a segunda parte, faz a terceira parte. E aí foi muito bom, a gente lançou a primeira parte na PocCon de 2023, que é essa feira de quadrinhos e artes gráficas voltada para o público LGBTQIA+. E aí foi uma experiência muito boa, eu nunca tinha frequentado essas feiras, mas esse trabalho de vender o material eu gostei muito, no sentido de que meu trabalho no cinema não era assim, era bem diferente. Você exibe, então você tem que procurar o circuito, inscrever. E esse trabalho de feirante eu acho bem mais interessante, de você ter um contato direto com o público e ter que seduzir o público e chamar. É sobre isso aqui, sabe? E é quase como se você tivesse criança brincando de supermercado, assim. Você bota a sua banquinha, as coisinhas. E aí a recepção foi super boa ao primeiro volume, e aí gerou uma expectativa quanto ao segundo e o terceiro. E aí eu já comecei a publicar menos coisa nas redes sociais. Eu publicava mais teasers, também em acordo com o Paulo e com o Dandara, da gente focar no produto físico mesmo, que era cada um dos volumes, né? E aí lancei o terceiro, a receptividade super boa e já me deu uma instiga de estar levando adiante outros projetos. Gente, a gente vai parar para mais um intervalo e voltamos já já para o terceiro bloco. Até já!
Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista com Júpiter Verso e Chico Lacerda sobre história em quadrinhos e vivências LGBTQIA+. Então, nos blocos anteriores a gente conversou sobre quadrinhos de uma forma geral, como expressão artística, a gente conversou sobre os trabalhos de vocês que tratam do tema LGBTQIA+. E nesse terceiro bloco a gente vai falar um pouco de indicações, de outros conteúdos. Mas eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco sobre como vocês enxergam o tratamento da temática LGBTQIA+, nos quadrinhos de uma forma geral hoje, no Brasil, no mundo. O que é que vocês acham que falta? O que é importante se dizer? Até para outras pessoas que tenham histórias para contar e queiram. Nossa, difícil. Eu acho que agora, assim, a gente tá num momento dos quadrinhos LGBT que, na minha opinião, eu acho que a gente pode começar a expandir essas narrativas para além de uma coisa dessa saída de armário, dessa coisa de autodescoberta, assim. Eu sei que eu fiz isso, mas eu também tenho interesse de buscar outras possibilidades, assim, sabe? De falar sobre facetas da experiência LGBT, queer, que são mais voltadas para a vivência mesmo, sabe? Não tanto o processo de autodescoberta, que eu acho que é importante também. Eu acho que a gente deve continuar contando essas histórias também. Mas eu acho que pra mim, assim, o que eu queria ver mais é essa coisa da identidade ser uma coisa que, enfim, que movimenta a história, mas que não é exatamente o centro, sabe? Eu queria muito ver essas coisas mais de personagens queer fazendo outras coisas, gays, trambiqueiras, empinando moto. É exatamente isso que eu quero, assim. Ocupando mais espaços, né? E Pois outras é. experiências. Pois é. E falando de outras coisas, assim, sabe? Sobre as nossas vivências enquanto pessoas. E não só enquanto a gente tá descobrindo essa identidade e tal. E você, Chico? Eu acho que vai muito da minha perspectiva. Eu não tenho tanto um histórico de quadrinhos, de ter contato com quadrinhos ao longo da vida muito grande. Então, a partir desse olhar que talvez seja um pouco limitado, eu sinto que na linguagem dos quadrinhos, diferente, por exemplo, do cinema ou da TV, eu ainda não consigo ver a criação de um nicho ou de um nicho ou de um espaço LGBTQIA+, que tenha chegado ao mainstream de alguma forma. Tem uma coletânea, foi até lançada aqui no Brasil, chamada Fora do Padrão, 40 anos de quadrinhos LGBT, é organizada por Justin Hall, que é americano, e que mostra, tipo, esses quadrinhos LGBT desde os anos 70 até hoje em dia, e que, em geral, me parece que eles estiveram num lugar de marginalidade que eu não vejo ainda ter saído desse local, diferente do cinema, que já se criou um lugar, um nicho específico. Então, eu sinto que ainda é preciso a gente ter uma produção maior para criar esse território. Talvez o único nicho que eu perceba, eu não vou saber o nome, mas é o nicho dos mangás que contam histórias sobre relacionamentos entre dois homens, mas que é voltado para mulheres hétero. Nossa, que diferente. E aí já tem toda uma produção que tem uma continuidade, né? Eu ainda não vejo isso de quadrinhos produzidos por e para pessoas LGBTQIA+. Eu acho que as pessoas precisam ocupar mais esse espaço ainda. Vocês acham que precisa ter mais autores LGBT escrevendo sobre quaisquer temas? Será que falta isso também? Acho que sim. Eu acho que, enfim, acaba que a gente se prende um pouco muito nessa coisa dessa coisa da autodescoberta, assim, justamente porque tem uma demanda muito grande para isso, né? Eu acho que a maior demanda de obras escritas por autores LGBTs é justamente essa coisa da autodescoberta e desse processo, assim. Mas eu acho que também, quando a gente começa a escrever sobre outras coisas, assim, sobre outros temas, a gente já tá, enfim, indo para esses lugares, sabe? Tentando ocupar,
quebrar esse nicho maior e entrar num outro lugar, sabe? Tentar entrar num lugar mais de mainstream mesmo, como o Chico falou. Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu pelo menos, eu valorizo politicamente esse lugar do gueto. E nesse sentido, independente... É ótimo que pessoas LGBTQIA+, contem qualquer história que elas queiram contar, mas o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de ver também é a própria temática sendo explorada mais internamente. Assim. Eu tenho muitas histórias que eu ainda quero contar dentro do contexto do homem cis gay. E eu acho que esse universo ainda tem muito que ser explorado, e não só as vivências contemporâneas, mas vivências históricas também. Quando eu penso para frente, eu penso muito em estar ainda nesse nicho. Eu não tenho, a princípio, na verdade tem um projeto que é fora do nicho, mas os outros são todos contando um pouco, não necessariamente autobiograficamente, mas a partir das minhas vivências, das minhas experiências ao longo da vida e de amigos e de pessoas que eu conheço, e criar ficções dentro desse contexto. E por que isso desse gueto? Qual a importância que você vê nisso? Eu acho que tem uma experiência minha fundadora que me faz dar importância muito a esse lugar. É quando eu fui pela primeira vez, eu acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, quando eu fui no Mix Brasil, Festival Mix Brasil de Cinema da Diversidade Sexual. Vou falar de novo. O Festival Mix Brasil de Cinema da Diversidade Sexual. Que era um festival grande nos anos 90, era muito do Rio de São Paulo, mas tinha uma versão pocket aqui no Recife, e eu não era assumido na época, então eu fui escondido. E quando eu tive contato com curtas e longas metragens que representavam a experiência LGBT de forma direta, foi como se eu acordasse de alguma forma, foi como se a experiência do cinema fosse a primeira para mim. Eu senti coisas com o corpo que no resto da minha vida, dos anos anteriores, eu nunca tinha sentido. Eu percebia que via um filme, uma comédia romântica, ou um filme, enfim, sobre uma relação romântica heterossexual. E era uma relação mais racional. Quando eu via aquilo o desejo que eu sentia na tela, era uma relação muito mais visceral. E aí isso me acordou. Eu pensei, é como se fosse a primeira vez que eu estivesse me relacionando com um filme de verdade. E aí a partir desse ponto, a minha pesquisa acadêmica é sobre esse tema, a minha produção artística é nesse tema, porque me parece que é ali que eu consigo ter uma relação mais visceral com o que eu estou contando. Então é por isso que eu meio que politicamente reforço muito esse lugar do gueto, de contar nossas histórias, de focar nisso. Ótimo que a gente possa contar outras histórias também, não tem questão nenhuma. Mas eu acho que a gente não contou bastante ainda sobre nossas histórias. E isso é quase como uma educação sentimental para novas gerações, que vão ter contato com isso, e que pode não ser exatamente a experiência dessas pessoas, mas vai se criar um certo senso de comunidade, de legado e de história, seja do recorte gay, seja do espectro mais amplo LGBTQIA+. Mas será que não precisa que esse tipo de produção vá para o público em geral? Tipo, como vocês veem a importância das pessoas heterossexuais, cis-normativas, assistirem a esses conteúdos? É importante, mas eu não me dei ainda esse papel de educar quem está fora. Eu quero falar a partir de dentro, a partir da experiência de dentro, e comunicar com as pessoas que também têm essa experiência. Talvez eu esteja sendo muito separatista, mas... Não, mas eu meio que concordo, assim, tipo... Eu acho importante ter essa visão, assim, de educar as pessoas héteros, cis e tal. Mas eu não me disponho a isso também. É porque é isso, né? Você passa a sua vida toda vivendo nessa sociedade muito hostil. E aí agora você tem que explicar por que você pode viver a sua vida, sabe? E eu fico, gente, eu não quero explicar, sabe? Tem gente que quer, e eu acho que tudo bem. Eu acho que é um trabalho importante, mas eu também não... Eu não quero ser didático, sabe? Eu não quero ter que ser didático só para as pessoas normativas.
me entenderem. Eu só quero contar a história que eu vou entender e que outras pessoas que são que nem eu vão entender também. Tem um outro lado disso, que é se sair do gueto e for para o mainstream, pessoas que estão se descobrindo teriam contato com esses conteúdos sem ter que ir escondido para uma feira, sabe? Eu penso nisso também, assim, de se alcançar mais pessoas. E aí eu vou rapidamente falar da minha experiência de ler o trabalho de vocês e dizer que me tocou profundamente. Fiquei pensando muito até que ponto, crescendo na infância, na adolescência, ou até na vida adulta, eu convivi com pessoas passando por esse tipo de experiência sem ter dado o apoio necessário, sem ter dado espaço para as pessoas se expressarem mais livremente, sabe? Porque a gente tem uma sociedade extremamente preconceituosa e a gente quer que isso mude, né? Eu entendo perfeitamente, vocês não querendo fazer esse trabalho didático. Eu, como mulher feminista, eu também passo por esse tipo de situação. A gente tem que estar educando os homens para não serem machistas, ou eles que têm que fazer esse trabalho, né? E aí eu fiquei pensando muito também, Chico falou disso também, que tem pessoas hétero que se identificam com dimensões da experiência de descoberta. O Júpiter também falou. Tem especificidades que as pessoas LGBTQIA+ vivem, mas que uma parte disso faz parte de crescer, de se entender, né? E eu achei bem valioso, assim, pessoalmente, de encontrar essas pontes, de me reconhecer em partes dessas experiências. O que eu acho que é muito diferente é o grau com que as dificuldades são sentidas. É muito mais difícil se autodescobrir dentro de uma sociedade que você sabe que não lhe aceita, a maioria, né? Enfim, espero que seja a minoria, não sabemos. Temos números, acho que não. Eu queria só completar ainda nesse tema, né? E não é nem uma indisposição a educar ou a ser didático. Mas eu sinto que quando o que você faz vem da sua vivência, vem do que você acredita, isso tem um potencial de comunicação. É quase como se, no momento que você quer educar, a coisa perdesse a potência, sabe? Então, talvez você falar a partir da sua perspectiva do que você acredita, isso naturalmente tem esse potencial, tem essas consequências. Sim. Só para complementar. Eu acho que as pessoas hétero podem ir atrás desse tipo de conteúdo espontaneamente, feito eu fiz, e descobrir que tem muita coisa muito interessante e que a gente cresce muito. A gente só aprende. Então, queria pedir, assim, para a gente fechar, para vocês falarem se tem outros conteúdos que trabalham sobre não só quadrinhos, mas pode ampliar para outras artes, que tratam de vivências LGBTQIA+, que vocês querem recomendar para os nossos ouvintes que queiram conhecer, e que vocês falem também dos trabalhos futuros, projetos futuros que vocês estão fazendo. Júpiter. Falando um pouco assim de recomendação primeiro, eu recomendo muito o trabalho da Aline Zouvi, que eu já falei, da Dani Frank também, que são duas autoras lésbicas, que estão sempre por aí em feira. A Aline Zouvi lançou a graphic novel dela, Pigmento, agora. É sobre uma mulher que é tatuadora e não consegue se tatuar. Todas as tatuagens dela, quando ela toma banho, somem. Nossa. E é bem interessante. Aí ela tem um par romântico, assim, com uma mulher, e é bem interessante, assim, a construção. A Dani Frank tem um quadrinho muito fofo que eu li na pandemia, que chama Vida de Nina, que é sobre uma sapatãozinha de, sei lá, acho que ela deve ter uns 12 anos, mais ou menos, se descobrindo, assim, vivendo o primeiro crushzinho dela, que é bem fofinho também, recomendo muito. Sobre não binariedade, eu recomendo a graphic novel do Caio Vitorello, Filosofia do Mamilo, que é sobre a experiência dele tentando conseguir a mastectomia por meio do... Eu acho que por meio do SUS, mas também, enfim, não vou dar spoiler, mas é uma construção muito boa e ele também traz essas coisas sobre a própria vivência não binária, assim, sabe? Sobre como é se descobrir e viver essa vida estando assim nesse meio entre homem e mulher e nada e tudo ao mesmo tempo, assim. Quanto a projetos futuros,
Difícil dizer, assim, justamente agora, porque acabei de terminar o financiamento do manifesto, mas eu queria voltar para meu quadrinho Bordilu, voltar a publicar ele na internet, justamente por ele ser um quadrinho sobre pessoas LGBT, que não necessariamente trata essa coisa da autodescoberta, e continuar meio nessa, assim, continuar trabalhando com esses personagens e criando essas histórias. E, enfim, volta e meia talvez eu faça alguma coisa sobre mim de novo, não sei. Talvez quando bater a vontade, a inspiração também. Tá. E como faz para ler seu trabalho? Você pode ler meu trabalho no meu Instagram, que é Júpiter Verso, e também no meu Tapas, que é Júpiter Verso também. Lá tem o primeiro capítulo de Bordilu inteiro e o manifesto completo também, pra ficar mais fácil de ler, não precisar ir até embaixo no Instagram. Chico. Tenho 2 recomendações. Uma é a Fan Home, da Alison Bechdel, que é esse livrão em primeira pessoa sobre o processo dela de lidar com a morte do pai, a descoberta das coisas que o pai fazia e se descobrir lésbica também. E o outro, que também é um bem clássico, é chamado Stuck Rubber Baby, Quando Viemos ao Mundo, de Howard Cruz, que é uma ficção, mas é muito baseado na história dele, enquanto um homem gay crescendo nos anos 50 e 60, enrustido, mas envolvido nas lutas dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro da época. E como aquele entorno dele vai fazendo com que ele vá se entendendo, se descobrindo e, enfim, entrando na luta também. Eu acho que são 2 clássicos e que vale a pena conhecer. Isso para o público em geral, né? Para o público especificamente LGBTQIA+, eu sugeriria o Fora do Padrão, que é esse compilado, acho que tem mais de 200 páginas de quadrinhos LGBT desde os anos 70 até hoje. Tem quase 90 autores diferentes. E é super bom. Projetos futuros, eu estou em andamento com um quadrinho mais longo também, como O Fim de Tarde, chamado O Fim do Mundo, que é a sinopse, a logline no último dia do mundo, 3 homens gays de meia idade refletem sobre suas relações e um deles decide mudar. Então pega um pouco esse tropo do o mundo vai acabar e como isso afeta esses 3 personagens, cada um em uma situação específica. A gente tem uma extensão aqui na UFPE, aqui no CAC, no curso de artes visuais, que é meio que uma oficina de quadrinhos. E aí eu participei enquanto aluno da oficina e eu comecei a desenvolver ele durante essa oficina, né? Então já tenho a primeira parte feita, devo publicar uma prévia, porque essa oficina no final ela vai publicar todos os trabalhos que foram feitos, aí devo publicar também nas redes sociais essa prévia, mas inscrevi também no Fucultura para ver se eu consigo fazer o projeto direitinho e publicar o livro físico mesmo. Fora outras ideias que ficam fervilhando para o futuro também. E quem quiser encontrar o meu material, acho que o principal ponto de contato é o Instagram. O meu é Chico Lacerda, com 0 no lugar do O. E aí tem link para a loja virtual da O Grito HQ, que vende os quadrinhos físicos, ou pode falar diretamente comigo também, que eu também faço essa venda. E para quem estiver em São Paulo, a Ugra Press tem também o Fim de Tarde lá para vender. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos. O roteiro eu fiz com nossos estudantes, Gabriel Tomás e Vitória Maria. O episódio de hoje foi gravado no estúdio do Departamento de Música do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, com trabalhos técnicos de Zé Guilherme. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta-feira e domingo às 18 horas na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.ufpe.br. Além disso, estamos nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. A
Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.